Se eu te dissesse que a Bíblia nunca afirma explicitamente que os autores bíblicos foram inspirados. Isso mesmo, o texto bíblico afirma algo diferente, que a escritura é inspirada, sim, mas que os homens foram movidos pelo Espírito Santo. Você precisa conferir com seus próprios olhos, para tanto eu estou projetando a versão tanto em português, Almeida 21, quanto o texto grego, para que você possa conferir e ver realmente o que está escrito na palavra do Senhor. Quando a gente vai para o versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O versículo 16 consta esta palavra que foi traduzida como inspirada. A palavra grega destacada é theopneustos, que dá aquela ideia de que foi soprado por Deus. Quando a gente se reporta para o dicionário que está ao lado do Strong, nós temos a seguinte informação: um, inspirado por Deus. Porque, como eu disse, a ideia de que Deus soprou nas Escrituras, mas tem uma outra referência no dicionário: o conteúdo das Escrituras. Biblicamente falando, podemos afirmar categoricamente que toda palavra de Deus, numa referência ao conteúdo, é inspirada por Deus, ou seja, pelo próprio Espírito Santo. Quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Veja bem, esta versão diz conduzidos, uma outra vai dizer foram movidos, porque a ideia é justamente esta. Não foi à toa de que, de uma forma proposital, eu já deixei destacado a palavra no grego para conduzidos, que é bem diferente da qual nós vimos anteriormente, porque lá em Timóteo se refere a theopneustos, aqui é feromenoi, ou seja, a ideia é outra, é de que os homens foram conduzidos, foram movidos. Para se ter uma ideia, nós podemos ainda se valer desse dicionário que nós temos aqui e fazer a pesquisa bíblica. A numeração do Strong é 5342. Eu fiz a anotação para ganhar tempo. E esta palavrinha que está destacada no grego, ferômenoi, ela vem de fero, que é um verbo primário e que dá a ideia de carregar, levar alguma carga, levar consigo mesmo. Preste atenção, mover pelo ato de carregar, ser transportado. No item 1B1, de pessoas conduzidas pelo navio. Ou seja, esta é a ideia bíblica de que, primeiramente, a Bíblia é inspirada. O que é inspirado? Todo o conteúdo das Escrituras. A segunda informação bíblica, a partir dela, que os homens eram santos, porém, eles foram não inspirados, mas conduzidos pelo Espírito Santo. Durante muitos anos, as pessoas repetiram que os autores foram inspirados. Como eu disse em outros momentos, as teologias sistemáticas, os livros falam que os homens foram inspirados, mas acontece que a Bíblia não diz desta maneira. Nós vimos no Timóteo 3,16 que Paulo diz: a Escritura é inspirada, é soprada por Deus. Não que cada escritor é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a razão é que teopneustos, que vem de teós, e pneu é Deus, e pneu é soprar, a inspiração, portanto, pertence ao texto bíblico. Então, os autores não participaram? Claro que participaram. Pedro vai responder isso. Mas de que maneira? Como a palavra ferômenoi significa mover, carregar, transportar, ser impulsionados, nós sabemos que aqueles homens santos da parte de Deus foram movidos, foram conduzidos. Mas perceba a diferença.
Uma coisa é os homens serem movidos pelo Espírito Santo. Outra coisa é dizer, como a Bíblia diz, a respeito dela mesma, de que a Escritura é inspirada. Isso muda completamente a nossa compreensão da autoridade bíblica. A Bíblia não nasceu da genialidade religiosa humana. Ela nasceu quando homens santos da parte de Deus foram conduzidos pelo Espírito Santo para produzirem escrituras, uma referência ao conteúdo, sopradas por Deus. O Espírito Santo moveu homens, mas Deus soprou a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que a gente venha ter, de uma forma muito clara, a distinção de uma coisa da outra. Porque, de fato, a Bíblia não diz que os homens foram inspirados, mas sim o conteúdo da Bíblia é inspirada. Agora, os homens, naturalmente, eles foram carregados, conduzidos, impulsionados, movidos pelo mesmo Espírito. Deus abençoe. E se você curtiu esse vídeo, apreciou por conta da palavra de Deus, da exposição bíblica, você pode se inscrever no canal, caso ainda não seja, compartilhar o nosso vídeo, deixar algum comentário se este vídeo lhe ajudou a compreender adequadamente o que a Bíblia diz. Afinal de contas, nós fazemos questão de mostrar o teor bíblico para que você veja com seus próprios olhos o que diz realmente a palavra do Senhor.